Bom dia a todos. Dentro de instantes, iniciaremos nosso webinar. Vamos dar mais um minutinho para o pessoal se juntar. Peço para vocês mais um minutinho para a gente começar o nosso webinar. Acho que agora estamos em 55 pessoas conectadas, são 9:02. Vou dar início ao nosso webinar. Bom dia, eu sou a Patrícia Ferradans, estou como diretora superintendente da Pimenta-Prev desde agosto de 2020. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês nessa manhã. E com o nosso time, estaremos aqui com o nosso time de investimentos, com o gerente de investimentos José Oliveira, a Cíntia Silva, analista sênior, e nosso convidado especial, Natan, consultor da Aditus. Hoje falaremos um pouquinho sobre os resultados do último semestre de 2022 e sobre perfil de investimentos. Também teremos aberta aqui a sessão de Q&A, então se você tiver alguma pergunta, mande através do Q&A que nós vamos responder. Vou dar início ao nosso webinar, passando a palavra para a Cíntia. Cíntia, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os painelistas, todos os participantes. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui a nossa agenda, né? Primeiro eu queria dar as boas-vindas a todos, desejar um ótimo webinar. E eu vou passar pela agenda e aí a gente vai conseguir ver aqui como a gente vai conduzir aqui o webinar, tá? Aqui a gente vai fazendo essa abertura breve, né? A Patrícia já apresentou as pessoas que estarão com a gente, que é o nosso gerente de investimentos, Osley Oliveira, e o Natan Batista, né? Nosso consultor financeiro da Aditus, que vai estar aqui nos apoiando. A gente vai falar, né, sobre os resultados de 2022, perfil do investidor e perfil de investimentos. A gente vai ter no final uns 10 minutos, né, para perguntas e respostas, e depois considerações finais, tá? Queria dizer para vocês que o que a gente não conseguir responder durante a sessão, a gente vai poder, vai enviar para vocês depois, né, vai estar disponível nos nossos canais, e junto com a gravação que vai ser disponibilizada também, aí pelo Cultura Online, tá bom? Bom, dito isso, agora eu passo a palavra para o nosso gerente de investimentos, o Osley Oliveira, que vai falar para a gente agora um pouco dos resultados. Osley, por favor, está com você a bola aí. Olá, pessoal, bom dia. Obrigado, Cíntia. Antes de mais nada, só para confirmar, Cíntia, está me vendo, está me ouvindo? Sim, tá perfeito. Pessoal, obrigado, prazer ter vocês aqui conosco. Agradecer também àqueles que não tiveram a oportunidade de participar aqui de forma online, mas que depois vai conseguir ouvir, até porque vai ficar disponível na nossa plataforma do YouTube e outros, tá? Então, agradecer esse público aí também. Agradecer ao Natan Batista, eu costumo dizer que é o nosso guardião aqui na parte de investimentos, né? Ele representa a Aditus, que é a consultoria de investimentos e risco, né? Um grande parceiro aqui, como eu disse aqui, guardião para nós. Inclusive, Natan, por coincidência, há uma semana estava no estúdio gravando aí o nosso podcast, né? Sobre governança e processo de investimentos, né? Inclusive, pessoal, está no ar, né? Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de acessar o nosso canal no Spotify, vão lá, busca Singenta Prev, né? E saiu aí um fresquinho da trilha de convidados, né? Que o Natan participou conosco, falando sobre governança e processo de investimentos, tá? É um tema bem interessante que mostra
todo o trabalho que é feito para chegar, né, nos resultados que a gente apresenta, que a gente vai apresentar aqui para vocês, tá? Então, fica o convite. Natan, se você quiser dar um bom dia, fica à vontade, viu? Osley, obrigado pelo convite feito aí para a gente estar junto hoje com vocês, né, nesse webinar. Parabenizar aí pela iniciativa, né, aí da Syngenta Previd, toda a diretoria executiva, para um momento, né, para um momento do tempo junto com os nossos colegas, os participantes, né, para tratar, né, aí abrir um pouco uma roda de conversa, né, para tratar um pouco de temas aí que são afeitos ao dia a dia do nosso participante, um pouco com o perfil de investimento, né? O que tem impactado, né? O que é fatos mais, vamos dizer, nosso dia a dia que pode ser trazidos para hoje nessa conversa, né? Obrigado aí, parabéns a todos. Bom, iniciando, né, a ideia aqui é falar sobre resultado dos investimentos 2022, tá? Vamos trazer o resultado aí acumulado até o mês de julho. Já inicio dizendo que o mês de agosto assim promete de forma positiva, logicamente, né, que o mercado, né, tem tido uma volatilidade grande e tudo em 1, 2 ou 3 dias, né, tudo pode mudar. E você viu, Natan, que eu falei uma palavra aqui, né, volatilidade, tá? A gente vai fazer, né, algo diferente nesse nosso webinar. Antes de falar sobre resultado, né, a gente vai trazer aqui um tema que ele normalmente está, né, na parte de investimentos, né, é bastante falado, a volatilidade ou o risco, né, e podemos dizer que nos últimos tempos, né, acho que desde ali de janeiro 20, né, ficou mais presente ainda, né, mas o que é, né, o que é essa tal da volatilidade, né, e, Natan, eu vou falar de uma forma bem simples para depois você trazer um pouco mais aí de detalhes, tá? Significa que é a variação do preço de um investimento, né? Para cima ou para baixo, às vezes é mais fraco ou mais forte, né? E é algo que vocês têm até visto, né, nos resultados dos nossos investimentos, quando a gente divulga aí mensalmente, principalmente nos perfis de mais risco, que é o moderado e agressivo, né? Mas eu passo para ti, Natan, para você comentar um pouco mais aí, né, sobre essa questão da volatilidade. Então, Osley, obrigado. Assim, o que ocorre, né? Essa nomenclatura volatilidade, né? Então, assim, parece, assim, tentando desmistificar, né? Acho que a volatilidade nada mais é do que uma medida que ela procura, né? Traduzir, né? O quão distante alguém está da média. Então, vamos pegar, por exemplo, uma coisa comum, vai da gente, peso ou altura. Então, a gente poderia dizer que o nosso peso médio aqui dos homens 80 quilos, né? Num grupo de avaliação, né? São 80 quilos. E aqueles que estão mais perto de 80 quilos têm uma dispersão menor em relação a essa média de 80 quilos. Então, o cara que pesa 78, 79, 81, 82, é um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, ele tem pequena dispersão em relação a essa média. Ele tem uma pequena volatilidade. Alternativamente, né, no extremo oposto, ele tem o quê? Aquele cidadão que pesa muito distante da média, né, a média 80, ele pesa 60 ou pesa 90, ele está muito distante, para cima para baixo dessa média, né? Então, o que ocorre? Eles vão ter volatilidades maiores em relação à média. Esse conceito, né, nada mais é dizer o quanto você se distancia, né, ou está mais próximo da média. Para o mercado financeiro, aplica-se o mesmo conceito, né? E alguns ativos, pela natureza própria desse ativo, ele tem um grau de variação em relação ao preço médio dele menor. Outros, como a gente vai ver ao longo do nosso bate-papo, têm uma dispersão maior. Mas o conceito fundamental, que é isso que interessa, né, para a nossa discussão hoje, é ver, né, mostrar que podemos estar muito distante da média ou mais próximo da média, a depender do tipo de classe de ativo, né? E o exemplozinho ali do peso, né? Vale para altura, vale para qualquer variável que a gente queira medir, se aplica perfeitamente. É o mesmo entendimento, tá? Bacana, Natan. É bem técnico, viu, pessoal? Mas é importante, até acho que quando a gente trazer aqui os exemplos, e a gente vai começar, né? Por quê? Por qual, né? Por qual estratégia? Bolsa de valores, né? Que é uma estratégia que é uma das mais voláteis, né? Uma que mais sobe e desce, né?
por natureza. Essa estratégia é uma estratégia bem presente nos nossos perfis de mais risco, né? O perfil moderado e agressivo, e a gente vai mostrar aqui para vocês, né? Como que anda, né, a volatilidade dessa estratégia. Tá? A gente pegou aqui um período, e isso aí a gente vai repetir ao longo aqui da nossa apresentação, desde janeiro 20, tá? Que é um pouquinho antes ali, né, do momento que a OMS decretou a pandemia, né, da Covid-19, que ali em março, né, o mercado despencou, tá? Então, esse aqui é o período que a gente vai trabalhar, que é um período até julho, que dá 31 meses, tá? E vamos olhar aqui Bolsa de Valores Brasil, tá? Medido aqui como Ibovespa. Olha como que chacoalha, olha o sobe e desce, né? Aqui, como eu comentei, foi quando a OMS, né, decretou pandemia, né, que teve ali uma queda boa, e vocês percebem que isso aqui, pessoal, é importante, é uma volatilidade mês a mês, né? Cai num mês, depois sobe forte e assim por diante, tá? E se a gente olha aqui, bolsa no mundo, né, também, né, tem ali a sua volatilidade, né, como a gente já disse aqui, é da natureza dessa estratégia de investimento, logicamente, tá, que ela acaba ali tendo uma volatilidade menor em alguns momentos, se comparado com a bolsa brasileira, tá? Acho que aí, Osley, dá para a gente notar, né, olhando tanto lá fora como aqui, né, que ambas, né, bolsa local e bolsa lá nos Estados Unidos, ambas têm um grau de dispersão, né, em torno da média grande, né, uma volatilidade grande, né, talvez não, certamente no caso do Brasil, por ser uma bolsa aí com, vamos dizer assim, com menos fluxo do que a bolsa americana, né, com um número de papéis negociados menor do que a Bolsa Americana, com menos investidores do que a Bolsa Americana. Claro, a Bolsa Americana é muito maior, né, muito mais líquida, tá? A gente acaba tendo uma bolsa um pouco mais volátil, que é o que a gente vê ali, as linhas azuis, né? Os retornos aqui das linhas azuis sobem mais e caem mais em relação a verde, tá? Mas acho que, dada essa caracterização, né, em função de tamanho, de liquidez, de número de investidores, o fato que é comum a ambas aqui, as linhas, é que, assim, trata-se de um investimento volátil, né? E aí, claro, ele é volátil esperando-se um retorno maior ao longo do tempo, tá? Mas isso é uma classe de ativo que contribui, né, para formar poupança também, tá? Bacana, Natan. E aí, mudando de estratégia, né, a gente vai falar aqui um pouco sobre a renda fixa, né? Engraçado que até antes de trabalhar com investimentos, né, principalmente para fundos de pensão, eu ouvia falar renda fixa, eu pensava que era algo totalmente sem risco, né, e sem volatilidade, tá? Mas não, pessoal, a gente vai mostrar aqui que a renda fixa também tem o seu grau de volatilidade. Importante aqui já deixar uma mensagem que essa é uma estratégia presente em todos os perfis de investimentos, né, da Syngenta Prévia, tá? Logicamente que temos um perfil que é o super conservador, né, que esse perfil ele possui uma renda fixa, né, mais de curto prazo e menos risco, né, e a gente vai mostrar aqui que é o quê? Que é aqui o CDI, né? Então, até falando um pouco aqui das características, o nosso perfil super conservador, ele só tem ali uma posição de renda fixa, né, curto prazo CDI. Então, vocês já verificam aqui que é um perfil, né, que a gente vai mostrar depois, né, que de natureza é para ter menos volatilidade, tá? Mas aí falando sobre o restante da renda fixa, pô, como eu falei, eu mesmo pensava que a renda fixa não tinha risco e não tinha volatilidade, mas se a gente aumenta o prazo da renda fixa, se a gente caminha para uma renda fixa de médio prazo, por exemplo, a gente está representando ela através do IMAB5. O que é esse IMAB5? É uma cesta de títulos públicos federais, né, emitido pelo governo brasileiro, né, indexado à inflação com prazo até 5 anos, tá? Aqueles aqui que estão nos ouvindo, que costumam aplicar no Tesouro Direto, é o Tesouro IPCA, né? Então, vocês percebem que aqui já há uma volatilidade, né, em comparação com o CDI. Se a gente aumenta o prazo da renda fixa, né, a gente tem aqui representado pelo IMAB5+, uma cesta também de títulos públicos federais indexados, né, à inflação com prazo superior a 5 anos. Um detalhe, a gente tem uma
uma NTN-B, um título desse, vencendo em 2060, aí essa volatilidade ela aumenta de forma considerável, tá? A gente até olha aqui até um pouco parecida com Bolsa de Valores, tá? Logicamente, isso porque tem a questão da incerteza, porque quanto mais for maior o prazo, a incerteza, no caso que a gente está usando aqui o exemplo, né, de um título público do governo brasileiro, um título soberano, né, do país quebrar até 2060, essa incerteza ela aparece aí também nos ativos, né, de renda fixa. Wesley, o que você, essa foto aqui, acho que ela tem o mérito de mostrar o quê, né? Que você, mesmo na renda fixa, né? O nome, e aí eu gostei da sua observação, né? Tem um trocadilho aí, né? A renda é fixa no sentido do recebimento, né? Ao final do vencimento do título, né? Ele venceu, eu lhe pago, né? O que está contratado, né? Naquela escritura, né? Então, eu lhe pago, quer dizer, o Tesouro, né? Nos paga o que está contratado na escritura daquele título. No entanto, até o vencimento, esse prazo remanescente, a gente pode ter ao longo desse prazo momentos em que podemos ter crises, né, econômico-financeiras, podemos ter eventos adversos, né, o que faz com que o preço varie, né, e esse preço variando, essa volatilidade, por conseguinte, varia também, e, claro, ela varia de forma incremental, né, a natureza do título, né, ou seja, se ele é um título mais longo, ele varia mais, que é o que a gente está vendo nessa linha laranjinha, né, da renda fixa de longo prazo, e se ele é um título curto, pós-fixado, indexado à taxa Selic, ele varia pouco, né, como a gente vê na linha azul. E claro que aí aí a pergunta, por que então a gente não escolhe só o que varia pouco? A questão é essa, como você bem colocou, né? Como precisamos formar para o participante renda ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos, temos que fazer um mix ótimo, né? Daqueles títulos mais de curto prazo, mais de médio prazo e longo prazo, né? De forma a atender o nosso objetivo aí de alocação de ativos para a carteira aí do participante, tá? O bacana você trazer esse ponto, viu, pessoal? Lá no podcast Governança e Perfil de Investimentos, Natan trouxe um pouco disso ali na parte da elaboração da política de investimentos, tá? Bom, a gente falou aqui, trouxe aqui uma das principais estratégias, né, presentes aí nos portfólios dos nossos perfis de investimentos, tá? E os nossos perfis, como que se comportaram, né, diante a isso, essa volatilidade que a gente mostrou aqui para vocês, né? Iniciando o perfil super conservador, como já era esperado, né, uma volatilidade baixa, né? Por esse perfil ter em sua composição apenas aí pós-fixado, 100% CDI, vocês veem que até o próprio, né, CDI, até o próprio perfil super conservador sofreu aqui no mês ali de março, quando foi decretada a pandemia, né? E se a gente caminha para os outros perfis, né, conservador, moderado e agressivo, né, que possuem, né, em sua carteira de investimentos, né, além do CDI, a renda fixa de médio e longo prazo, a Bolsa Brasil e Mundo, né, logicamente, né, guardado as suas proporções, porque o conservador ele vai ter bem menos, né, ativos de risco do que se a gente comparar com o perfil agressivo, né, a gente vê que a volatilidade aqui refletiu o que a gente viu aí nos slides anteriores, tá? Exato, né, Wesley? Assim, na verdade, a conversa aqui encaixando, né, encaixando os bloquinhos, né? Primeiro a gente falou aí o que é volatilidade, aquela ideia, né, de quanto você varia em torno da média. O exemplo assim do peso, acho que é o que retrata mais o dia a dia das pessoas, né? Peso maior, peso menor, altura maior, altura menor em relação a um valor médio, né? Tá? Aí a gente primeiro falamos ali um pouco da renda variável no exterior. Falamos agora da renda fixa, e o perfil o que é? Na verdade, é uma combinação, né, de todas essas classes de ativo, né? E aí, claro, dentro tem um escalar, né? Primeiro o conservador, uma volume pequenininha, depois primeiro o super conservador, depois incrementa um pouquinho mais de risco, buscando mais retorno, o conservador, aí buscando um pouco mais de retorno, incrementa-se, né,
um pouco mais de risco, e até chegar no agressivo, né? Que vai ser essa combinação onde a gente tem as classes de ativo, né? De mais volatilidade, de mais dispersão, integrando a maior parte dos perfis, tá? E claro, né, e pegando um pouco do que você falou na nossa conversa, né, ali no podcast, a gente pode a qualquer momento, né, de acordo aí com uma deliberação que o comitê entenda, né, recalibrar essa combinação entre classes de ativo, que é o que ali no conservador a gente consegue notar a partir de março desse ano, né, ali isso, onde você coloca o seu mouse, né, aí na tela, o padrão de volatilidade diminuiu do conservador em função de mudarmos um pouco a composição das classes de ativo do conservador, deixando um pouco menos volátil, né? Tendo em vista o cenário que se delinearia ali ao longo desse ano, né? Então, em março, o comitê sentou, né? De acordo com as atribuições que lhe são conferidas, as competências que ele tem, né? Com os instrumentos na mão, né? Ali simulamos aí algumas alocações, né? Deixando a carteira um pouco, vamos dizer assim, menos volátil, menos dispersa, né? Então, acho que é um ponto aí também que a gente consegue notar nesse slide aqui. Perfeito, bem lembrado, né? Se a gente olha aqui a linha verde, o conservador, aqui nesse ponto, em outros, você vê que ele caía, né? Muito até parecido com o moderado e o agressivo, né? E o nosso entendimento é que o perfil superconservador e o conservador, né? Podem ser perfis utilizados aqui para preservação de capital, né? Detalhe, não vou entrar nos detalhes, até porque a Cíntia Silva vai depois aí ao final falar um pouco sobre perfil, né, de investidor e perfil de investimento. Mas essa mudança, ela já trouxe aqui o lado positivo que o Nathan trouxe, né? Então, a gente já conseguiu diminuir a volatilidade. A gente vê que os outros perfis aqui caíram, né, de uma forma razoável, e o perfil conservador, não. Ele caiu, mas ele caiu bem menos, como deve ser. Bom, passando aqui para o próximo slide, né, a gente falou, né, sobre volatilidade, mas aí a ideia é o quê? Entender se há algum termômetro, há algum indicador para a gente medir isso, né? E em conversa aí de alinhamentos com o Nathan e Cíntia, né, e o que a gente vê no mercado é o quê? O principal deles, né, é o desvio padrão, né? Mas o que é o desvio padrão, né? Vai ser algo que ele vai trazer um número muito na linha ali do exemplo que o Nathan trouxe, né, da dispersão ali com relação ao ponto médio, ele vai traduzindo um valor, né, que vai dizer, né, que qual que é o risco, né, qual que é a volatilidade que de fato, né, está tendo, né? Logicamente, se esse número a cada vez que ele aumenta, né, significa o quê? Que a volatilidade para aquela classe de ativo em um determinado tempo, né, ela está maior. É boa, né, Osley, essa ideia do termômetro, né? E aí, a gente, acho que é bem claro porque, por exemplo, no Brasil a gente mede a temperatura em Celsius, né? Nos Estados Unidos você mede a temperatura em Fahrenheit. Mas você está medindo temperatura, né? Independe da escala que você use, independe da métrica adotada, você está medindo temperatura. Aqui o desvio padrão é a mesma coisa. Ele vai dizer para a gente, né, um número ponto, né? É um número que vai dizer para a gente se esse número é maior, eu tenho mais desvio em relação à média, se ele é menor, né? Se ele diminui no tempo, eu estou diminuindo esse meu desvio, estou ficando menos volátil, né? A carteira, o plano está balançando menos, né? Então, essa ideia de a gente passar a mostrar esse número é justamente para dar um pouco dessa sensibilidade, né? Se ela está aumentando essa dispersão ou diminuindo em torno do que seria a média, né? Aí do estimado para o perfil, ou a média, como eu falei ali inicialmente, a média de peso, né? Eu estou diminuindo, estou aumentando, né? Boa, Nathan. Então, vamos para os números, né? Utilizando aqui só Bolsa de Valores, que é de mais risco, tá? Como que a gente trabalhou aqui? A gente trabalhou com 2 períodos, tá? Então, a gente continua aqui com o período de janeiro 20 a julho 22, que são 31 meses, e para efeito de comparação, a gente pegou os 31 meses anterior a janeiro 20, ou seja, de julho 17 a dezembro 19. Então, se a gente olha aqui na Bolsa de Valores Brasil, no Ibovespa, tá? Um cálculo aqui com base, né, mensal, o desvio padrão foi 4,76, tá? E aí, entrou ali janeiro 20, né, até agora, né, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né?
como que se comportou, né, o desvio padrão da Bolsa, né? Ele praticamente aí dobrou, né? Ele sai de 4,76 para 8,51, né? E, logicamente, para a Bolsa lá no mundo não foi diferente, mas numa proporção menor, né? Mas teve um aumento aí razoável também. Osley, acho que aqui, né, você traz duas fotos, né, bem distintas, né, assim, o antes e o depois, né? Então, as barrinhas azuis ali, mostrando um pouco do que é o padrão de volatilidade, né, da Bolsa Brasil e da Bolsa Estados Unidos, né, 4,76 e 3,45, né? E essa mesma bolsa, né, esse padrão de volatilidade, né, que ele, não vou dizer que ele dobra, mas ele aumenta significativamente, né? No caso do Brasil vai de 4,76 para 8,51, e no caso dos Estados Unidos vai de 3,45 para 5,71. E assim, a pergunta é, o que faz mexer, né? Por que esse padrão de volatilidade aumentou tanto, né? Por que essa dispersão aumentou tanto? O que está por detrás? O que faz, né, com que o preço dos ativos varie tanto, né? Então, acho que aí a gente tem bastante evento para falar disso, né? Tem algumas respostas, Natan. Você achou que eu não ia trazer esse slide, mas eu trouxe para ajudar aqui na sua fala aqui, ou melhor, na nossa, né? Então, acho que pegando aí carona no que o Natan trouxe, né, que eu cheguei até a falar, é tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Aqui são os principais eventos, né, Natan, que a gente tem visto desde janeiro 20 e que, de fato, impacta o mercado e traz toda essa volatilidade aí que a gente mostrou para vocês, né? Pois é, Osley, ali acho que a partir de março de 20, né, quando você tem uma questão sanitária de ordem mundial, que acaba, né, impactando aí todos os países, né, tem aí as consequências, as derivadas que surgem a partir daí, né? Então, persistem até hoje, né, com algumas mais mitigadas, né, mas, poxa vida, a inflação acho que se tornou um tema que está aqui e está até pior, vamos dizer assim, em termos de tamanho lá fora, né, Estados Unidos e Europa, né? A gente teve uma necessidade de subir juros de forma muito rápida, né, aqui e lá fora também. Aí o mérito no Brasil de ter começado a subir juros 1 ano e meio atrás, agora já encerrou o ciclo de aperto monetário, de aperto de juros. Lá fora, a gente vê já algumas economias, principalmente Estados Unidos, que 2 trimestres seguidos de queda do PIB, né, pode ser caracterizado como recessão. As nossas discussões de fiscal, né, de orçamento, né, no Brasil, e claro, né, assim, também aí a questão da questão sanitária acabou fazendo com que você tivesse aí fechamento de um país, de outro, né, lockdown, e com isso as cadeias de produção se quebraram aí, estão tendo que ser reconstruídas, né? Então tudo isso, né? E claro, esse ano, né, o conflito, né, a crise aí, Rússia, Ucrânia, então tudo isso acaba o quê? São choques, né, que ocorrem tudo de uma vez só, como você falou, né? Tá? Choques que ocorrem aí e acabaram trazendo, né, variação para os preços dos ativos e, claro, os mais voláteis sentiram mais, né? Bacana. E agora vamos mostrar aqui para vocês, né, como que os nossos perfis, na verdade, tem aqui o slide de renda fixa. Deixa eu voltar aqui, pessoal, uma falinha técnica, porque olha aqui, você vê, Natan, às vezes a tecnologia, né, ajuda ou não, mas tem esse botão aqui que aí sim, ele vai me levar para o caminho certo, que é falar sobre o desvio padrão dos perfis de investimentos, né? Então, como a gente viu, né, e até no gráfico ali de volatilidade, que depois refletiu nos perfis de investimentos, né? Aqui no desvio padrão também não foi diferente, né? Logicamente, com uma exceção ali no super conservador, né? Que no período de junho, 17 a dezembro de 19, ele tinha um pouco mais de risco, né? Ele tinha ali a renda fixa de médio e longo prazo, né? Mas que nesse período de agora, a partir de janeiro, né? Ele não tem mais, ele é 100% CDI. Mas os demais perfis, conservador, moderado, agressivo, a gente vê de um período para o outro, né? Um incremento aí interessante aí de volatilidade. E eu leio assim, acho que dá para a gente ver bem aqui, crescente aí o nível de volatilidade de conservador, moderado, agressivo. E também, claro, aqui a gente retrata aquele registro que a gente comentou há pouco, né? O conservador antes, né? Barrinha azul e depois, né?
a variação entre as barrinhas ela é menor do que a gente nota, por exemplo, né, no moderado e no agressivo, tá? Por quê? Porque no conservador, março desse ano, né, o comitê decidiu ali recalibrar, reponderar as participações da classe de ativo, deixando o perfil um pouco menos volátil. Então, assim, o conservador a gente nota, né? Antes o padrão de volatilidade de desvio, né? Quanto ele variava, né? O esperado no mês era 1,26, né? Hoje pulou para 1,70. Não fosse a recalibragem ocorrida em março desse ano, provavelmente o 1,70 seria acima de 2, tá? 2, 2,20, alguma coisa nessa linha, que é o que, aliás, né, a gente nota no moderado e no agressivo, né? O padrão de volatilidade deles se mantém, né? Tá? Digo, a variação, né? Entre moderado e agressivo se mantém, tá? Mais ou menos na mesma escalar, quase, né? Tá? E que faz parte, Natan. Sim, Moderado e sim. agressivo são aqueles perfis de mais risco, são os perfis mais voltados para longo prazo, né? Que em alguma eventualidade, igual a que a gente está passando, as pessoas que estão posicionadas neles, né? Que tem ali um tempo razoável, né? De recuperação. Mas volto a falar, não vou falar aqui nos detalhes, porque Cíntia vai trazer um pouco mais a respeito disso, tá? Bom, acho que a gente queria aqui passar para vocês um pouco da volatilidade, né? Algo que sempre está presente nos investimentos, mas que ultimamente, até quando a gente divulga os resultados, um mês positivo, 2 negativo, 3 positivo, depois vem negativo, né? Então, é muito do que a gente mostrou aqui para vocês e que faz parte, né, da estratégia de investimentos, né? Principalmente, né, para o nosso caso, que eu costumo dizer que a gente tem o benefício do tempo, a previdência privada, que é algo de longo prazo, tá? Mas feita essa parte, vamos agora, então, para os resultados, né? Falando aqui como que fechou, né? Até julho, né? O nosso resultado no ano. Então, com exceção ao perfil agressivo, os demais estão apresentando resultados positivos, né? Principalmente ali o superconservador, pegando essa alta que está tendo da taxa de juros hoje, a taxa Selic está em 13,75, um trabalho que o Banco Central fez e está fazendo para controlar a inflação e que acaba favorecendo esse perfil, tá? A gente nota ali que o perfil moderado e principalmente o agressivo, né, que traz um retorno negativo, sofrendo um pouco, né? Isso por quê? Porque como a gente até comentou, né, o portfólio desses perfis tem aqui Bolsa, né, Brasil, que é Ibovespa, tem exterior, tem até um gráfico aqui que acho que vai ajudar aqui o pessoal a ter uma ideia maior, aqui é o percentual de alocação em cada estratégia de cada perfil de investimentos, tá? Se a gente pega aqui o perfil moderado e agressivo, e se a gente olha aqui o cinza, que é a renda variável Brasil, doméstica, a gente vê que é moderado 23% e 33%, né? E se a gente olha aqui o exterior, né, que é um resultado que não está interessante no ano, 8% e 9%, né? Então, são estratégias bem representativas, né, e que têm colaborado para o ano, né, a esse resultado aqui não tão interessante. Não sei se você quer fazer algum complemento, Natan? Então, acho que aqui, Osley, juntando um pouco do que a gente tem falado, né, até então, e aí que tá, o agressivo um pouco mais volátil por conta de ter uma alocação maior em bolsa, né, local e bolsa lá fora, e como a gente viu, né, a bolsa local aí performando menos 1,56, né, nessa barra vermelha, né, a bolsa lá fora, né, performando menos 15,81, né, em dólares, e quando você põe ali o câmbio, né, junto, ela vai para 20,23, né, tá? O câmbio aí depreciou, né, perdão, o real se apreciou quase 7%, né, então essa alocação em dólares, né, ela performa menos 20, tá? Mas assim, dentro da volatilidade também, por exemplo, estamos no agosto corrente. No agosto corrente, até ontem, por exemplo, né, que foi dia 25, se a gente pegar nesse mês de agosto, a Bolsa já performou dentro do mês de agosto até o dia 25, 10,05 Ibovespa. Ou seja, voltamos para a volatilidade. Agosto, a gente já tem aí 10 pontos percentuais, né, essa valorização da Bolsa, tá? E, claro, o perfil agressivo, você fez um link aí com que a fala da Cíntia, na próxima fala, mas esses ativos de um pouco mais de volatilidade, mais risco, eles são mais concentrados no agressivo, porque o que acontece? É o tempo, né, de investimento, né, é o horizonte de investimento requerido, né? Então, ali é uma caixinha
onde o horizonte de investimento requerido é um pouco maior, e como a gente viu, hoje, bolsa é menos 1,56 no ano, só nesse mês de agosto já andou 10,05, né? Então, é uma questão também de tempo aí, né? De horizonte de investimento, né? E que é o próximo slide que a gente vai trazer um pouco disso, mas antes, né, agosto, de fato, trazendo um resultado bom, mas essa volatilidade, ela está tão latente ultimamente que tudo pode mudar. Hoje, inclusive, tem uma reunião importante lá nos Estados Unidos, dos bancos centrais lá, tem um banco central principal, mas cada estado lá tem o seu banco central, eles estão reunidos lá desde ontem, e o presidente do Banco Central americano hoje vai dar uma entrevista, né, e comentar um pouco ali de como que eles vão caminhar com essa questão dos juros frente à inflação, né? Então, uma fala dele, que hoje é muito esperada, né, no mercado, pode fazer tudo mudar aí, né, hoje e até nos próximos dias, tá? Mas pegando, Natan, esse gancho, né, a gente olhou uma fotografia aqui de curto prazo, né, mas vamos olhar um pouco mais, né, de longo prazo, né? Então, se a gente olha aqui os nossos perfis de investimentos, né, vamos trabalhar aqui do ano até os 36 meses, apesar da gente estar apresentando aqui resultados positivos, mas se a gente pegar aqui principalmente 36 meses e comparar com o que a gente gosta e que a gente quer entregar resultados acima da inflação, né, está ficando para trás, né, por tudo que a gente está verificando e além da alta aí da inflação, né. Logicamente, se a gente olha prazos mais longos, como aqui 5 anos, 60 meses, ou desde o início dos nossos perfis de investimento, que foi janeiro 06, né? Você vê esses resultados, e se você olha aqui um indicador aqui, que é a inflação, né? A gente está entregando resultados aí, né? Super interessantes, né? Como devem ser, né? Mas, logicamente, sempre com um olhar de longo prazo, porque os ciclos na economia e nos investimentos, eles acontecem, mas o importante é que, no longo prazo, a gente entregue resultados, né, importantes e consistentes, tá? Uma outra tabelinha que a gente gosta de trazer e apresentar tanto aqui para vocês, né, ou para os nossos órgãos estatutários, né, é o quanto que a gente está entregando de retorno anualizado, né? Então, a gente pega a fotografia aqui desde janeiro 06, então a gente verifica que a cada ano, desde janeiro 06, a gente entregou pelo menos 10% de retorno. E se a gente desconta a inflação, ou seja, o quanto que a gente entregou acima da inflação, né, isso fica bem interessante. A gente está entregando aí quase 5% de retorno real, ou seja, retorno acima da inflação. Osley, acho que esse slide aqui, ele tem assim, dois olhares, né? Assim, a gente estamos aí num ano mais volátil, né? Aliás, vamos pegar desde da pandemia, né? Março de 20, então tem 20, tem 21, tem 22, né? Estamos falando de 3 anos aí de choques, né? Assim, que acabaram impactando, né? E trazendo mais inflação. Então, basicamente, esses 3 anos aqui, 20, 21, 22, são anos onde a inflação acabou, né? Não só no Brasil, mas por conta de todas aquelas questões que a gente falou de quebra de cadeias de produção, enfim, né? Choque de oferta. Tivemos uma seca forte, né, no ano passado, né? A hidrologia da gente ficou mais complicada. Mas, assim, saindo desse curtíssimo prazo, desse curto prazo de 3 anos, dessa janela, vamos dizer assim, melhor dizendo, tá? De 3 anos, quando você estende, que é o que você está dizendo, e a gente tem um segundo olhar, a visão mais estendida, né, tá? A gente nota o quê, né? Ali 60 meses em diante, desde 2006, e esse retorno real que está sendo oferecido ali, que a carteira está devolvendo em torno de 4,5 a 5, tá? Que a gente quer dizer? Quer dizer o seguinte, que como termos anualizados, quer dizer o seguinte, como se todo ano, né, você... vamos pegar esse período de 2006 para agora. A tradução é como se todo ano, acima da inflação, o investimento retornasse em torno de 4,5, 5. Então, primeiro ano, teve inflação, retornou 4,5, 5 a mais. Segundo ano, inflação retornou 4,5, 5 a mais. Quando você vai acumulando, né, no longo prazo, esses 4,5, né, depois, se fizesse só uma conta linear, 4,5 vezes 10 anos, aí, a gente está falando de 45%, acima da inflação. Claro que não é linear, o juro é composto, né, tá? É até mais, mas assim, a gente está querendo dizer o seguinte, que além, né, da inflação, né,
dessa preservação de capital, você está tendo um ganho real, né? Ou seja, você está melhorando ali, né, o seu poder de compra, o quanto você está formando de reserva aí de poupança, tá? Então, acho que isso, a gente, claro, tem todos esses choques aí de curto prazo desses últimos 36 meses, né, que agora começam a se desfazer, se diluir, né, em função de a gente ter números de inflação menor, ela começa a desacelerar mais vagarosamente aqui, o Banco Central já subiu o juro, já fez o serviço dele, né, juro não vai subir mais, mas o que a gente começa a ver agora, dentro desses ciclos, né, de 2006 para agora tiveram ciclos econômicos, né, que a gente passou, tá? Esse é mais um ciclo econômico, né? E agora a gente prospectivamente esperaria para o próximo ano, o ano seguinte, enfim, né? Juros menores, para a inflação também ela revertendo, né? A um patamar menor. E aí, vamos lá. Esses R$ 4,5 aproximadamente, R$ 5, 4,5, 5, é um número que no longo prazo, né? Assim, você vai incrementando ano a ano, ele faz diferença, né? Faz diferença. Muito bom. Eu vou partir ali para o último slide da nossa fala, mas antes eu quero mostrar aqui, eu estava olhando e é impressionante o nosso resultado aqui real, até se a gente comparar um CDI a uma bolsa. Olha a bolsa, o quanto que entregou nesse período de retorno real, Exato, né? exato, E a gente exato. entregando aqui, Nathan, 2 ou 3 vezes, né? Acho que, assim, é importante deixar claro, dar os parabéns para toda a equipe, né, que esteve presente nesse período, desde janeiro 06, os órgãos estatutários, né, desde Conselho Deliberativo, diretoria, Conselho Fiscal, Comitê de Investimentos, tá? É impressionante o engajamento desse pessoal aqui nas nossas discussões, tá? A separação de papéis que tem, né? Acho que cada órgão ali, cada membro no seu órgão, olhando, né? E protegendo, e a combinação de tudo, né? Tem apresentado, tem traduzido, né? Está traduzindo nesse excelente resultado que está sendo demonstrado aqui para todos vocês, tá? Por último, e não menos importante aqui da minha fala e do Natan, tá? Falar um pouco de como que está a posição patrimonial, tá? Então, a gente faz um comparativo aqui de dezembro para julho, né? O nosso patrimônio aqui fechou julho em torno de R$ 1,5 bilhão, né? Tivemos aí uma variação positiva de 1,68, né? Se a gente olhar aqui com comparação a dezembro, né? Logicamente, né? O que fez, né, esse aumento de 1,68? São entradas de novas contribuições, né, dos participantes, pagamento de folha, ou seja, a gente já tem aposentados que recebem aqui o seu benefício, ou pessoas que realizam resgate, que não estão mais na companhia, e, logicamente, a rentabilidade que teve no período, tá? Quero destacar aqui para vocês, né? Opa, deixa eu segurar esse cara aqui primeiro. Tá? Uma mudança que a gente percebe aqui nas pizzas, né? Então, se a gente olha aqui o perfil super conservador de dezembro 21 para julho, né? Ele saltou de 3,7 a 13,9, né? Chama bastante atenção, tá? E a gente foi verificar, logicamente, que essas mudanças elas acontecem por conta das campanhas que a gente realiza de troca de perfil de investimentos, tá? Então, da campanha de dezembro 21 para junho de 22, que teve esse movimento, e o que a gente verificou, tá? É o quê? Que foi o pessoal buscando um alinhamento maior ao seu perfil de investidor, ou seja, teoricamente, eram pessoas que deveriam até estar, né, teoricamente, né, no perfil, né, super conservador, ou seja, é um pessoal que já deveria estar no momento de preservação de capital, porque desvalorizações que acontecem, como algumas que a gente viu aqui, pode ser que não tenha ali o tempo razoável para recuperar, tá? Então, ou seja, é um pessoal que muitas vezes está numa linha de preservar capital. Mas eu não vou me estender aqui, até porque agora a gente vai passar a palavra para a Cíntia falar um pouco sobre perfil do investidor e perfil de investimentos, tá? Cíntia, eu vou descompartilhar aqui, você pega por aí, tá? Tá bom. E é isso. Obrigada, Osley. Vou compartilhar aqui também a apresentação com vocês. Osley, tá vendo aí? Tá ok? Sim, vendo, ouvindo, você só precisa colocar no modo de apresentação agora, tá? Tô tentando, gente. Eu não sou muito boa da tecnologia, não. Minha amiga, tá tudo ok, tá tudo lindo, tá? Tá bom, pessoal.
Bom, gente, eu vou falar para vocês um pouquinho do perfil do investidor e do perfil do investimento. Eu acho que vocês ouviram bastante isso na fala do Osley. Vou tentar ser bem breve para sobrar uns minutinhos aí para as perguntas e respostas, tá? Isso é uma confusão, né? A gente fala perfil do investidor e perfil de investimentos. É diferente? É diferente, são coisas distintas, tá? Mas um complementa o outro, claro. O que é o perfil do investidor, né? Também chamado aí pelos bancos de suitability, acho que bastante de vocês também já ouviram falar do suitability e já também tiveram a oportunidade de responder, que é um questionário, né, que capta informações da gente, é um questionário com poucas perguntas, normalmente está em plataforma de banco, plataformas de outras plataformas de investimentos, nos fundos de pensão, eu sei que tem gente que tem previdência aqui na Singenta, mas pode ter em outra empresa também. Então, sempre que você entra lá, né, talvez para fazer uma mudança de perfil, acaba se deparando com, ou fazer um novo investimento, acaba se deparando com esse questionário, tá? Ele nada mais faz do que captar as informações, né, da pessoa, né, do participante ali, do indivíduo, né, para medir o grau de tolerância a risco, a experiência do investidor, né, e também junta isso com a fase de vida, né, que você está passando aí para ver em qual perfil você se adequa, né. Aqui, qual que é a função, né, do perfil do investidor? É para que você faça, né, esse questionário, ele tem a função de fazer com que você tenha uma escolha mais assertiva e consciente, né, com segurança e compatível com o seu momento de vida, com seus objetivos, com aquilo que você deseja aí para o seu futuro. Porque hoje a gente sabe que tem muita gente, né, que tem muita tolerância a risco, mas muita gente tem zero tolerância a risco, né? Então, com esse questionário aqui, respondendo a essas questões, você vai poder ter aí um medidor de qual é a sua tolerância, né? Se você quer correr mais risco, se você quer correr menos risco, se você quer correr zero risco, e aí vai te direcionar aí para um perfil adequado. Não necessariamente, né, você não é obrigado, nem em nenhuma desses lugares você é obrigado a estar alocado dentro deste perfil, né, no final do dia, essa é uma escolha sua, mas esse questionário, ele é muito importante para dar esse direcionamento, tá? Então, eu sugiro que todos aí que tenham a oportunidade de fazer, façam. E aí a gente vai, né, definido, né, através desse questionário, quando você faz ele, né, ali através da tabulação, ele vai te falar, o seu perfil é moderado, é agressivo, ou é conservador, ou é super conservador. Aqui na Singenta Prévia a gente trabalha com os 4 perfis, né, e eu acho que a maioria das instituições. Então, aqui trazendo um pouquinho do que é o perfil super conservador, é um perfil totalmente avesso a risco, ele não suporta nenhum tipo de volatilidade, né, que é esse sobe e desce aí que o Osley comentou lá no início da apresentação dele, né. Hoje a gente tem aqui, na Singenta, o super conservador, ele está alocado 100% em renda fixa, né, em CDI, então é um perfil que não tem risco. Aí a gente passa para o perfil conservador, que possui um pouco mais de tolerância a risco, ele tem um pouco menos de volatilidade, mas é um perfil onde a gente também aloca como o Osley também comentou lá na fala dele, eu não sei se vocês lembram, né, IMAB 5+, né, em títulos públicos de mais longo prazo, que eles sofrem também com a volatilidade aí ao longo do tempo por conta das incertezas, né. O Osley também comentou lá atrás, a gente fez uma redução de risco nesse perfil no início do ano, e a gente já está vendo esses resultados, a gente deixou ele um pouquinho mais com cara de conservador mesmo, né, então tirando uma parcela de risco dele, mas ele não é um perfil zero risco igual ao super conservador, tá. Aí a gente vem para os perfis de mais risco, né, todo mês lá no podcast de resultado dos investimentos, que é disponibilizado na plataforma do Spotify, né, e a gente isso é público, né, para a Singenta, e a gente divulga todo mês, que já está lá, e se vocês quiserem entrar para ver, a gente sempre fala do resultado de cada perfil, e a gente sempre cita que moderado e agressivo são perfis que
que são perfis indicados para pessoas que têm um pouco mais de tolerância a risco, porque ele tem um nível maior de volatilidade, tá? E o perfil agressivo é para as pessoas que têm total conforto aí com o risco, né? E aí, seguindo aqui, eu vou falar um pouquinho, né, de como que isso tem sido conduzido aqui dentro da Syngenta, né? A gente tem lá nosso questionário de suitability dentro né, ali do site da Syngenta Prev. E como tá, né? Os participantes têm respondido? Então, gente, apenas 34% já responderam o suitability, e isso é muito importante que seja feito, tá? Eu peço até aqui, peço licença aí para o pessoal, para os Osley, e para os líderes, né, que tiverem nesse webinar, que incentive os seus times a fazerem, né? Isso é muito importante para nós aqui, né, para todo esse trabalho que a gente faz, e para o participante também, para ele saber se realmente ele está alocado no perfil adequado para ele, para o momento de vida dele, conforme eu vou passar aqui para frente, né, vou falar um pouquinho mais, né, do período, né, de cada perfil. Aonde responder? Lá no site da Syngenta Prev, você vai entrar lá na sua área restrita, né, minha conta, vai entrar lá com seu login e senha, todo mundo tem. E aí você vai encontrar lá análise de perfil de investimentos, que é esse questionário que eu falei. Ele é rapidinho de responder, ele tem poucas perguntas e através delas, você entrando ali, respondendo, rapidinho você vai ter um resultado para comparar se realmente você está no perfil adequado para você ou não, tá? Se você fizer uma análise, viu, não, eu não estou no perfil adequado, eu quero seguir o suitability, ok, você vai ter 2 períodos no ano que você pode fazer isso, que é junho e dezembro, a gente tem as campanhas de mudança de perfil, e você pode ou não fazer a sua mudança, desde que você esteja confortável com o perfil que você estiver, tá? E o perfil de investimentos. Vamos lá, falar de cada um pouquinho. São as opções de portfólio de investimentos que a Syngenta Prev oferece para os participantes, desde baixíssimo risco, igual super conservador, até um risco mais elevado, que é o agressivo, conforme eu falei nos slides anteriores, né? Quais são os perfis de investimentos? Já passamos por eles aqui, mas vamos passar de uma forma mais visual agora para vocês e para vocês entenderem aí como que isso se adequa ao momento de vida de cada um, né? O perfil super conservador, ele é mais indicado, né, para preservação de capital. Para quem já tem um patrimônio já acumulado e já está perto da aposentadoria, ou para aqueles que já estão aposentados, né? E também para pessoas, pode ser lá para o jovem que está começando a vida dele laboral, mas ele que não quer tomar risco, ele também pode ir para esse perfil, tá? O perfil conservador, ele é mais indicado, né, para participantes entre 51 e 69 anos de idade, que já estão entrando neste momento de preservação de capital, é um perfil que ainda tem um pouquinho de risco, conforme eu falei, mas já é um risco menor do que os perfis moderado e agressivo, né? Então, a pessoa que estiver já próximo da aposentadoria, já tem um patrimônio ali acumulado e não quer mais estar correndo tanto risco, ele pode, né, tá se alocando aí dentro do perfil conservador. O moderado, ele já é mais indicado para o pessoal que está entre os 41 e 50 anos de idade, que ainda, né, possui um pouquinho de disposição aí para assumir risco, ainda tem um tempo aí de acumulação até chegar no período de aposentadoria, né? Então, esse indivíduo, se ele tem tolerância a risco, né, ele pode estar alocado aí no perfil moderado, que ele ainda tem um tempinho aí, né, para percorrer a vida laboral até chegar no momento da aposentadoria, né? E o perfil agressivo, ele tem uma indicação para pessoas com até 40 anos de idade, com alta propensão a risco, né? É o pessoal que está aí começando a vida laboral, que ainda tem tempo aí para acumulação de capital, igual o Natan e o Osley falaram lá no comecinho da apresentação, lá no slide da renda fixa, né? Que a gente tem título de renda fixa, título público para 2060.
né? Então, essa galera aqui ainda está aí no período de preservação de capital, ainda aguenta esse tranco aí, até lá o 2060, não, gente, brincadeira. Mas é um perfil indicado aí mais para quem ainda está percorrendo esse caminho, tá? E a gente também tem o perfil ciclo de vida. O perfil ciclo de vida, ele é um perfil, por exemplo, a pessoa que não se sente confortável, né, em fazer a escolha dela. Ele fez o suitability, mas mesmo assim ele não está confortável. O que a gente faz? Esse perfil, a gente vai fazendo a alocação. Por exemplo, até 40 anos, esse indivíduo ele vai estar no agressivo. Do 41 aos 50, no moderado. Do 51 aos 69, no conservador. E a partir dos 70 anos, super conservador. A gente faz isso aqui, o sistema ele faz automático, né? A gente tem toda essa base de dados, e o sistema ele vai fazendo essa leitura e vai alocando essa pessoa dentro do perfil recomendado em cada fase de vida, tá? Mas isso realmente é para quem não tem um conforto, para quem não se sente, né, confortável em fazer a sua escolha, né? Então, a gente ajuda aqui e faz dessa forma, né? Então, para vocês aí que não tem não se sentem confortáveis, a gente faz esse trabalho aqui, tá? A gente vai, né, posicionando vocês de acordo com a jornada aí de vocês, e conforme vai passando os anos, a gente vai alocando vocês aí dentro do perfil correto, né? E aí, gente, dito tudo isso, e acho que o nosso tempo está acabando aqui, a Syngenta Prev, ela contribui com as ferramentas, mas como eu já disse, né, você vai lá, você responde o questionário, tem muita gente que entende, tem muita gente que não, tem muita gente que conhece um pouco de investimentos, tem muita gente que não. O nosso papel aqui é orientar, é dar ferramentas para vocês, né, para que vocês estejam o mais inserido possível no tema do investimento, cuidando da sua previdência privada, que, querendo ou não, é o seu futuro, o futuro talvez da sua família, mas a decisão é do participante, tá? Se o cara foi lá e fez o suitability, ele está lá no perfil, deu conservador, mas ele quiser estar no agressivo, a decisão é dele. O que a Syngenta Prev faz é dar ferramentas para que vocês consigam fazer a sua própria avaliação, para que a gente está aqui para tirar dúvida, para esclarecer as dúvidas que vocês tenham, mas a decisão é única e exclusivamente de vocês, tá? Agora, eu não sei se a gente tem tempo ainda para perguntas e respostas, eu acho que o nosso tempo aí está quase estourado, né? Tive até uma pergunta aqui, na verdade, uma citação, né? Sugiro voltar no slide volatilidade para o perfil, explicar que aquilo é quanto pode variar para cima ou para baixo o resultado do mês, né? Queira ou não queira, né? Volta ali, Cíntia, rapidinho, acho que para você caminhar para a questão finais, você vai no o anterior, o próximo, isso, o 7 agora, o outro. Tá. Boa, minha amiga, isso aí, tá? Acho que mostrar, né, para as pessoas, pedir para dar uma ênfase, né, nessa volatilidade que tem aqui no mês a mês, né? A gente chegou ali, a gente abordou, a gente falou, né? Se a gente olha a linha azul ali, o super conservador, né, flat, como a gente diz no mercado, né, mercado financeiro, né? O conservador, que era algo que a gente percebia que tinha ali um risco maior embutido e que não deveria, a Cíntia trouxe isso bem na fala dela também, né? Que é um perfil que ele, de natureza, ele tem que ser mais conservador e ele estava com um pouquinho mais de risco. A gente vê ali a partir de abril, né? Ele se comportando melhor, né? E agora não tem jeito, pessoal. O moderado e o agressivo vai ter esse sobe e desce, né? Mas o grande ponto é com o passar do tempo, no longo prazo, conseguir aí resultados, né, importantes e de forma consistente, como os que a gente mostrou, até se comparado aí com a inflação. Sim, eu acho que sim, os leis só complementando a sua fala, né, contribuindo um pouquinho. Gente, está muito linkado com o que eu falei no final, tá? Eu acho que assim, pessoal, você tem que avaliar muito bem se você tem tempo, né, para ainda estar alocado dentro dos perfis mais agressivos, porque ele vai sim sofrer esses solavancos que a gente fala, né?
A gente, como eu falei, a gente tem título aí vencendo em 2060, ninguém sabe o que vai acontecer até lá. Então, assim, é muito natural que esses títulos, tanto ativo, né, bolsa de valor, como título público, mas de longo prazo, que eles sofram, sim, esse sobe e desce, né? Então, daí a importância de você realmente ir lá, fazer o questionário, ver, deu moderado, eu estou no moderado, beleza, não, tenho quantos anos? Eu posso esperar, eu não posso, entendeu? Então, assim, é super importante que vocês tenham essa consciência, que vocês realmente estejam confortáveis com a decisão que vocês tomarem, tá? Acho que era isso que eu tinha para colocar aqui, Osley. Mas eu vou fazer a última mensagem final, que foi excelente o que você trouxe, né? Até de um movimento que a gente mostrou ali do pessoal voltando, migrando para o perfil super conservador, um cuidado que a gente pede para as pessoas terem, né? E é lógico, isso vai de cada um, a escolha sempre final vai ser do participante, né? A gente teve um período que a taxa de juros estava 2%, né? E aí talvez pode ser que muitos participantes que estão ali no momento de preservação de capital e que não tem mais aquele tempo razoável de recuperar, foram para perfis de mais risco. E com essa volatilidade, com tudo que está acontecendo, sentiu. Hoje, nós estamos com a taxa de juros, né, em 13,75. A gente espera que essa taxa, com o tempo, volte para um dígito e, quem sabe, a 2%. Tá? Então, pessoal, Exato. importante cada um tomar esse cuidado, mesmo que lá no futuro a taxa esteja em 2%, né, de fazer o suitability, de fazer uma análise, né, com você mesmo, se de fato você tem uma tolerância boa a risco. E paro por aqui, Cintia. Obrigado. Pessoal, assim, era bastante coisa, infelizmente a gente não vai ter tempo aqui para, né, abrir para perguntas e respostas. A gente foi tentando responder o máximo aqui pelo Q&A. Nós pegamos tudo o que a gente não conseguiu responder, a gente vai para vocês junto com a gravação aqui, vai ser disponibilizado pelo Cultura Online. Eu, mais uma vez, gostaria de pedir aos líderes que estiverem nessa sessão que incentivem os seus times a entrarem lá, responderem o questionário, tiverem dúvidas, nos acessem, estamos aqui para ajudá-los. E aqui estão todos os nossos canais, né? A gente tem o site, Instagram, Facebook, Spotify, YouTube. Então, assim, é o que eu falei mais uma vez, gente, a gente está aqui para prover vocês de informação, né? E a decisão é de vocês, né? Estamos aqui para ajudar e estamos aqui disponíveis para vocês, que afinal de contas a gente cuida do dinheiro de vocês e do nosso também, né? O nosso dinheiro também está aqui dentro da Prev, a gente faz isso com maior amor e carinho, tá? Queria agradecer aí em nome de todo o time, né, da Syngenta Prev e agradecer ao Natan também a participação dele, tá? E agradecer a todos que disponibilizaram o tempo para estar com a gente. Obrigada, pessoal. Obrigado, Cíntia. E Obrigado, até a Osley, próxima, Patrícia. gente. Obrigado a todos. Parabéns, hein? Obrigada. Tchau, tchau. Excelente. Obrigado. Obrigada a todos, uma boa sexta, um bom final de semana a todos, gente. Obrigada pelo tempo de vocês.